Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Dia 5, estamos aqui para mais uma live comemorativa a 100 mil curtidas que a nossa página no Facebook recebeu. Uma semana que é marcante para nós, que estamos aqui desde 2016 trabalhando arduamente para produzir conteúdo. Trabalhamos muito ao longo desses anos, então para nós não é só um número, é uma marca muito significativa do nosso trabalho, saber que tem mais de 100 mil pessoas que nos acompanham diariamente, que gostam do nosso conteúdo e que estão sendo impactadas, transformadas por isso, né? Muito bacana e sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham uma ótima aula hoje. Uma convidada muito especial, doutora Fernanda Calisto, né? Uma pessoa de referência na área da análise do comportamento. Então, quando a gente fala em terapia ABA, um dos grandes nomes aqui no nosso país é a doutora Fernanda, e hoje ela vai estar falando para a gente sobre a avaliação comportamental, que é um início de trabalho. Nós sabemos que o segredo da terapia ABA é a individualidade, essa é a grande marca da terapia ABA, se adaptar à individualidade, e a gente só alcança essa individualidade com uma boa avaliação. Então é sobre essa temática que a doutora vai estar falando conosco hoje. Eu vou dar as boas-vindas para ela e vou permitir aqui que ela se apresente para quem ainda não conhece ela. Doutora Fernanda Calisto, seja muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade aí para se apresentar para as pessoas que ainda não conhecem seu trabalho. Olá, bom dia, quase boa tarde. Bom, sou Fernanda Calisto, sou psicóloga. A minha formação, Fábio falou um pouquinho, então minha formação é em análise do comportamento. Quando eu terminei a psicologia, eu fiz o meu mestrado em análise do comportamento. Na época, me apaixonei bastante pela prática clínica, teórica também da área. Logo depois eu fui fazer meu doutorado também, especificamente em análise do comportamento. E acabei fazendo um pós-doutorado depois. E ao longo desse processo todo, eu trabalhei clinicamente e muito envolvida com a avaliação, né? Então, acho que por conta disso que eu estou aqui falando sobre esse tema com vocês. Perfeito, Fernando. Então, o pessoal está entrando aqui, né? A gente está divulgando a live. Vou pedir para o pessoal compartilhar também com os amigos, compartilhar para alcançar o máximo de pessoas e que as pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Nós vamos ficar aqui em torno de 1 hora até meio-dia e tentar aprofundar um pouco o conteúdo, mesclando um pouco de conteúdo, algumas perguntas que eu já selecionei aqui, com os comentários de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a temática, terapia, avaliação em si, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e debatendo, tá bom? É isso. Para a gente estar iniciando, então, eu falei brevemente aqui, né, sobre a importância da avaliação para a terapia ABA. A gente sabe que a maioria das crianças, principalmente, chegam no consultório, na clínica, com uma categoria, né, com um diagnóstico, a avaliação diagnóstica. Essa categoria não traz nem as características que a criança apresenta, né, porque nem todas as crianças vão apresentar todas as características, né, que estão nos manuais. E então, não trazer nem as formas dos comportamentos, nem muito menos a função, né? Então, qual seria, assim, para você, assim, a importância da avaliação comportamental e qual a diferença da avaliação diagnóstica para a nossa avaliação, para a avaliação do terapeuta? Tá. Vou começar voltando um pouquinho para a avaliação diagnóstica, porque ela é extremamente importante. Mas o que acontece? A avaliação diagnóstica, ela é uma comparativa. Então, eu tenho a distribuição, né, de habilidades e sintomas ao longo da população. Com a avaliação diagnóstica, eu consigo especificar que aquela criança, aquele adulto está dentro de um quadro diagnóstico. Ou seja, eu estou dando uma visão geral, um panorama do funcionamento desse indivíduo. Então, é extremamente importante. Acontece que dentro de um quadro diagnóstico, eu tenho inúmeras possibilidades, né? Acho que no TEA isso é muito claro, até por conta de todo o espectro. Então, na avaliação comportamental, você consegue especificar, né? Você consegue ter um panorama daquele indivíduo especificamente. Então, quais são as habilidades, né? O que ele consegue fazer, o que está esperado de acordo com a idade, quais são as lacunas, né? Então, o que ele deveria estar fazendo, o que deveria estar presente no repertório, né? Que habilidade ele deveria já estar apresentando e não está, né?
E muitas vezes, sabe, o que a gente chama de barreiras, né, que são as dificuldades comportamentais que aquela criança apresenta. Então, por exemplo, a criança ela tem um comportamento muito hiperativo, a criança, por ter déficits de linguagem muito grande, é muito difícil ela compreender o que esperam dela, ou se comunicar, ou a criança apresenta uma seletividade alimentar, apresenta crises em situações específicas. Então, a análise comportamental, ela vai nos dar, análise diagnóstica é uma comparação do indivíduo com a população. A análise comportamental é a análise do comportamento dele especificamente como um todo. Faz sentido? Sim, com certeza. Doutora, o que acontece? O pessoal está comentando aqui que seu som está baixo. Eu acho que eu vou Isso tentar. antes estava direitinho, né? Mas eu não sei se não seria melhor mesmo com a obra acontecendo aí, se a gente pudesse tirar o fone, porque tem bastante. Melhorou? Melhorou? Melhorou, ótimo. Tá, combinado. Pessoal, tá tendo uma obra no meu condomínio aqui, que pelo jeito não poderia ter obra, mas está tendo uma obra aqui. Então, se vocês escutarem, é isso que está acontecendo. Bom, então, Fábio. Você vai fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, gostei muito da sua fala. O meu som está ecoando agora. Uhum. Mas tá ecoando. Agora sim, perfeito. A gente vai alternando aí os microfones. Gostei muito da sua fala, a diferença, né, da avaliação diagnóstica para a avaliação comportamental. Você perguntou se faz sentido, lógico que faz todo sentido, né? E a importância dos terapeutas de pegarem esse norte inicial do diagnóstico, mas fazerem a sua avaliação para compreender melhor o indivíduo, né? Geralmente, nessa avaliação, a gente vai buscar ali mapear os déficits, os excessos comportamentais. Para a gente conseguir fazer isso, né? O que você indica enquanto o melhor caminho? A gente sabe que não tem nenhuma receita de bolo, né? Mas quais seriam as estratégias que o terapeuta pode usar nesse momento para estar conseguindo compreender individualmente cada uma das pessoas que vão procurar o seu trabalho? Uhum. Tá. A gente não tem um protocolo fechado, mas a gente tem um caminho, quase um fluxograma do que deve acontecer. Então, quando a criança ela chega, normalmente ela já vem sob suspeita diagnóstica, ou já vem com um diagnóstico fechado, né? O adolescente, enfim. Então, a gente começa a fazer uma análise, primeiro, das habilidades que estão presentes. O importante de se dizer é que a gente nunca começa de cara, numa primeira sessão, a já analisar o repertório daquela criança, ou seja, as habilidades que estão presentes. Porque isso, em qualquer contexto, em qualquer profissão, a criança ela precisa se sentir à vontade com você. Então, a primeira, às vezes até a segunda, terceira sessão, é um processo de habituação. A criança está se acostumando com você, né? A partir disso, a gente começa um processo de observação, e essa observação, ela vai ser direcionada de acordo com o que seria esperado para a idade cronológica dessa criança. Então, muitas vezes, a gente faz uso de protocolos, como o VibMap, por exemplo, que é um protocolo que vai analisar a linguagem, né, o comportamento verbal e outras habilidades. Então, a partir desses protocolos, a gente vai começar a fazer uma análise, né, de habilidades de coordenação, habilidades de linguagem, habilidades sociais que estão presentes, né, habilidades cognitivas dessa criança. Então, a gente vai conseguir ter um panorama do que é esperado para a idade e o quanto que o repertório delas, as habilidades, se aproximam com o que é esperado. Essa é uma parte importante, né? Agora, falando um pouquinho dos excessos comportamentais, das barreiras, né? Daqueles comportamentos que são preocupantes. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a criança, ela tem comportamentos agressivos. Muitas vezes a criança, ela tem comportamentos autolesivos. Ela se machuca, se morde, né?
Muitas vezes tem uma seletividade alimentar, só come determinado tipo de alimento. Daí a gente começa uma análise específica por meio do que a gente chama de análise funcional. Nessa análise funcional, a gente vai fazer, no primeiro momento, uma observação do que se relaciona com aquele comportamento da criança. Por exemplo, é muito comum que crianças fiquem mais agressivas em situações que elas não querem se engajar em algo, né? Então, começa pedido para a criança entrar no banho, por exemplo, e ela não quer, né, por algum motivo ela não quer, ou ela tem uma sensibilidade, enfim, alguma questão sensorial, então ela começa a ser mais agressiva, ou ela começa a se agredir, né? Então a gente vê que tem uma relação com algo no ambiente. Normalmente, a gente faz uma análise se aquele comportamento da criança, ele acontece porque, de alguma maneira, ela se livra de uma demanda, né? Então, situações que ela não quer fazer algo, aquela é a maneira com que ela nos diz que ela não quer fazer algo, né? Ou até mesmo porque aquela é a forma dela de ganhar atenção, porque é muito comum. Então, ontem mesmo eu estava com uma supervisionanda minha discutindo um caso de uma criança que ela se autoestimula para vomitar. Daí ela começou a fazer avaliação com essa criança. Quando ela começa a apresentar a demanda, né, no caso, ela quer começar a trabalhar, né, com cartões, para depois ser possível o PEX. Quando a criança visualiza, né, ela começa o movimento, né, aquele movimento de refluxo. Ou seja, aquilo tende a acontecer em uma situação de demanda. Então, a gente tem aqui uma análise funcional. Eu entendo em que contexto aquilo acontece, ou seja, aquele comportamento não é do nada, tem uma relação com o que está acontecendo no ambiente da criança. Perfeito. Então, o analista do comportamento, durante o período de avaliação, ele vai estar preocupado em pegar aquelas demandas que vão surgir, que geralmente são queixas topográficas, né? A criança está batendo, nesse caso que você citou, ela está vomitando, e todas essas queixas que a escola, que a família principalmente vai trazer, e começar a fazer essa avaliação funcional, olhando ali para o que acontece antes, para o que acontece depois, e nessa interação com o ambiente, que ele vai conseguir entender essa função, né? E você falou de um exemplo de fuga de demanda, né? A demanda é apresentada, ela age para sair. E outras, né? Que outros tipos de funções comportamentais assim a gente pode observar durante esse período? Quais seriam as mais comuns assim na sua prática? Tá, então, vamos lá. O Fábio, ele trouxe a palavra topografia e função. Quando a gente fala, analista do comportamento fala em topografia, ele está dizendo muito sobre o formato daquele comportamento. Então, por exemplo, várias crianças gritam e choram, né? Então, gritar e chorar é uma topografia. A função é descobrir por que essa criança está chorando e está gritando. Qual é o motivo? Né? E, normalmente, a gente tem alguns motivos que se relacionam com os comportamentos inadequados. O primeiro que eu mencionei é a questão de se livrar de demandas. Então, acontece, pessoal, que demanda não é só tarefa acadêmica, tá? Não é só atividadezinha. Demanda muitas vezes é tomar banho, começar a comer, a criança já entende como uma demanda, porque tem um esforço. Então, o que a gente chama de demanda é tudo que possa ter um esforço da criança. Às vezes, até se vestir é entendido como uma demanda, tá bom? Outra questão muito relacionado com comportamentos inadequados é a busca de atenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, humanos, nós somos extremamente sensíveis aos reforçadores sociais, ou seja, alguém prestar atenção em mim, alguém olhar na minha direção.
tem vários comportamentos, muitas vezes, que a gente consegue observar que a criança busca para ver se você está olhando para ela. Vocês já prestaram atenção nisso, né? Então, a criança, ela está tendo um comportamento dela inadequado, às vezes ela está chorando, e ela para, assim, para ver se você está olhando ela, para ver se você está vendo o que ela está fazendo, né? Então, aí fica uma dica, que muitas vezes a criança aprendeu que aquela é a forma dela de ganhar atenção. E a gente sempre vai se perguntar, por que ela está precisando se engajar nesse comportamento para ganhar atenção, não é mesmo? Muitas vezes também o comportamento inadequado acontece porque a criança, ela acaba sendo presenteada, né? Ela acaba sendo reforçada. Então, a criança começa um comportamento inadequado, às vezes a família, até para acalmar, né, com o intuito de fazer com que aquele comportamento pare, muitas vezes começa a barganhar com a criança, mesmo sem perceber. Daí entrega alguma coisa, né, entrega o celular, a criança começa a birrar, é porque ele quer o celular, né, então deixa ele ter acesso ao celular. Então a gente diz que a criança, ela está tendo acesso a algo, né, a algo por conta do comportamento dela, como se ela estivesse ganhando algo, sendo reforçada. E também tem as situações que aquele comportamento acontece, o que a gente chama de reforço automático, que são as questões sensoriais. Então, aquele comportamento por si só, ele já tem um efeito sobre a criança, né? Então, um exemplo, eu já acompanhei casos de criança que ficava fazendo assim, porque se a gente faz assim, né? Espero que todos estejam fazendo, a gente tem um efeito diferencial, a gente sente, né, o ar no ouvido, a gente escuta de uma maneira diferente, então isso por si só seria o que, essa sensação, essa questão sensorial seria o que mantém esse comportamento. Ele acontece mesmo se não tem ninguém perto, então não é por atenção, e acontece mesmo em situação que eu não tenho demanda, ou seja, é um reforço automático da própria ação. Então, na análise funcional, a gente tem que verificar se o que está controlando, né, se aquele comportamento está acontecendo relacionado a se esquivar de demandas, sejam elas quais forem, tá? Pelo acesso a alguma coisa que a criança, né, gosta, que é reforçadora para ela, né, então ela tem aquele comportamento inadequado e ela acaba tendo acesso a algo que é preferido dela. Se tem uma questão sensorial, né, então eu tenho, né, um reforço automático pela própria ação. Ótimo, Fernando. Consegui pegar, estava aqui de olho aprendendo um pouquinho, né? Muito boa essa explicação aí. E me diz uma coisa, né? Dentro dessa avaliação, né, a gente vai buscar descobrir, né, essas principais funções do comportamento. Dentro dessa avaliação comportamental, nós vamos aplicar alguns protocolos. Você citou aí o VibMap, nós até temos um curso, né, do VibMap da Academia do Autismo, né, você ministra o curso. A próxima turma é só em julho, mas já fica o convite aí para quem quiser se aprofundar. Além do VibMap, né, que é um protocolo bastante conhecido dentro da análise do comportamento, que outros protocolos, escalas, checklists, você indica, né, que a gente possa estar utilizando durante esse processo de avaliação para conseguir fazer uma boa avaliação e construir o currículo terapêutico, o plano de intervenção da criança? Recomendar o VibMap, né? Porque eu acredito que ele é um instrumento extremamente completo e que ele nos dá um panorama de diversas habilidades. Então, a gente fala de habilidades verbais, né? Linguagem receptiva, linguagem expressiva, habilidades motoras, cognitivas, sociais. Então, ele é extremamente importante. Tem o ABLES também, que tem uma proposta similar com o VibMap, né? Então, a proposta de análise também vai ser focada nessas habilidades que eu mencionei. Tem um instrumento, o Portage, também, que é muito indicado para avaliação de repertório, então diversas clínicas acabam utilizando esse instrumento. Mas, de modo geral, Fábio, o que é mais importante, né?
Claro que selecionar, né, o protocolo específico que vai ser utilizado, mas em conjunto, né, fazer essa análise funcional, conforme a gente estava falando anteriormente. E também, acho que é o mais importante, que normalmente as pessoas não se atentam tanto, né, é fazer a análise da criança no ambiente natural dela, né? Então, por exemplo, se a gente tem comportamentos, dificuldades que acontecem no ambiente escolar, é para lá que a gente vai ter que ir, é lá que a gente vai fazer a nossa observação e a nossa análise funcional. Se a gente tem no ambiente doméstico, é para lá que a gente vai ter que ir. Então, o mais importante, né, além dos protocolos, que são esses os mais recomendados, é importante que o analista do comportamento, ele analise o comportamento da criança no que a gente chama de ambiente natural dela. E em conjunto com a família, né? Porque eu estava falando da análise funcional em relação à busca por atenção, né? Vai ser a busca de atenção de quem é de referência da criança. Então, vai ser a busca da atenção da mãe, do pai, da professora, e muitas vezes não do terapeuta que ela acabou de conhecer, percebe? Então, nesse sentido, a família, ela tem uma participação ativa, inclusive nesse momento de avaliação. Então, não é uma questão de fazer uma avaliação fechada dentro de uma salinha, preencher um monte de escala e a partir disso, né, eu tenho toda uma análise da criança. Eu vou para o ambiente natural da criança. Nesse ambiente natural, eu observo as habilidades que são apresentadas, eu apresento condições para ela apresentar as habilidades, então os protocolos nada mais são do que situações que te direcionam a observar o que a criança apresenta ou não apresenta, se atentar para aspectos do repertório dela, né? E também analisar como o ambiente dela responde às habilidades dela. Por exemplo, é muito comum que a criança não tenha habilidade verbal de fazer pedidos, né? E é comum que a gente observa no ambiente natural que a criança não precisa fazer pedidos, porque a todo momento as pessoas estão adivinhando o que ela quer e estão oferecendo coisas para ela todo momento. Então eu posso dizer, olha, essa criança não tem no repertório dela a habilidade de fazer pedidos, mando, né? E eu percebo no ambiente dela que o próprio ambiente é um dificultador, porque ela não precisa, a todo momento estão oferecendo algo para ela, a todo momento ela tem disponível, ela não precisa se esforçar, percebe? Então, além de fazer análise do repertório da criança, a gente está analisando o ambiente dela, como as pessoas respondem e interagem com ela. Ótimo, isso é muito importante, né? A gente bate muito nessa tecla aqui com quem é aluno da Academia do Autismo já sabe, né? A importância dos terapeutas infantis saírem, né, do seu quadrado, ali, do seu consultório e irem para a escola, principalmente, para casa, não só para fazer a avaliação, mas depois na hora de passar as estratégias, né? A gente não consegue passar estratégia somente por escrito sem estar lá observando e dando os feedbacks, reforçando o comportamento dos professores e também, né, dos pais, né? Afinal, os pais não estão sob o controle das nossas instruções verbais, né? A gente precisa ajudá-los a colocar a mão na massa e ir modelando o repertório parental deles, né? Algumas perguntas que chegaram aqui. A Elizabeth Guerra, que é a nossa aluna, está comentando a importância de analisar o ambiente, né, para generalizar a aprendizagem. Porque lógico que além da avaliação que você vai estar fazendo nesse ambiente, você já vai estar pensando em hipóteses para a sua intervenção depois, né? Eu acho que é isso que a doutora tentou colocar agora na fala dela. Você já está pensando ali, né, em hipóteses para você estar ajudando o desenvolvimento dos comportamentos alvos, né? Mais alguns comentários aqui. O pessoal está gostando bastante da sua fala. Doutora, você falou agora sobre a importância da família. A gente tem muitos
familiares nos acompanhando agora, e muitos profissionais da educação também. Além dessa avaliação, né, a gente faz a avaliação comportamental. A gente percebe que a criança fica muito pouco tempo conosco, né? E fica muito mais tempo no dia a dia dela com a família e com a escola, né? E aí a gente vai precisar que o nosso trabalho seja seguido por essas outras pessoas, todos os envolvidos com a criança. Como que a gente consegue, né? Como que a gente pode conseguir, pode tentar, né, se aproximar desses ambientes, construir essa relação aí de confiança, essa rede, e tá fazendo essa orientação, essa capacitação de todos os envolvidos. Então, fiz a minha avaliação e agora eu preciso que essas outras pessoas que se envolvem com a criança também, né, contribuam para o desenvolvimento. Isso envolve mudança de pessoas e nem sempre isso é fácil, né? Que dicas que você pode dar, tanto para os profissionais, mas principalmente para os familiares que estão aqui nos acompanhando? Então, Fábio, você está falando no ponto que é extremamente importante e eu acho que é um dos maiores desafios. Eu queria relatar um pouquinho a minha experiência nessa situação da pandemia, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, as clínicas, né, a maioria que eu tenho conhecimento, todas que eu tenho conhecimento, não mantiveram seus atendimentos presenciais. Então, os atendimentos acabaram acontecendo por videoconferência e os pais como mediadores, né? Então, imagina, assim como eu estou com vocês, imagina que eu poderia estar direcionando os pais a como trabalhar o comportamento da criança, como ensinar habilidades, né? Então, existem inúmeras possibilidades nesse sentido. Bom, se os pais já não tivessem uma participação anterior no processo, seria impossível eles terem uma participação ativa agora, nesse momento, não é mesmo? Então, o que sempre eu recomendo? Né? Você fez a avaliação, como eu disse, os pais até participam da própria avaliação, porque você não tem como avaliar o comportamento de uma criança sem entender o ambiente dela, as relações que são estabelecidas. Quando você começa o teu plano individualizado de intervenção, com base na tua avaliação, o máximo que você puder incluir os pais no próprio treino, então, por exemplo, você vai planejar habilidades de comunicação. Os pais, eles também devem receber, né, o treinamento, formas de generalizar, a gente diz, né, formas da criança apresentar a mesma habilidade que apresenta na clínica em casa. Então, se os profissionais da clínica estão ensinando a habilidade de nomear, por exemplo, então a criança nomear os animais, nomear as cores, os pais têm que ter conhecimento direto que aquela habilidade está sendo trabalhada, e em casa, como que ele pode também estimular a criança a apresentar essas habilidades. Então, isso é extremamente importante. Então, conseguir passar o que é feito de clínica para casa, né? Algo também que eu sempre sugiro é que os pais assistam às sessões e participem o quanto for possível. Muitas vezes a gente trabalha com dica física, dica manual, e os pais eles podem ser participativos nesse processo de dicas. Então eu recomendo que eles participem. Recomendo muitas vezes que eles assistam à sessão. Tem várias clínicas que têm câmera, os pais podem também assistir por aplicativo, pode ter filmagem da sessão, então eu recomendo bastante que isso aconteça, que na verdade, Fábio, não pode acontecer o que acontece em muitos contextos, que é assim, os pais de 6 em 6 meses descobrem o que foi trabalhado com teu filho. Na verdade, cada meta que é estabelecida, né, cada habilidade que está sendo trabalhada no momento, deve ser compartilhado já com direcionamento do profissional, como aquela habilidade pode ser trabalhada no contexto naturalístico, no contexto escolar. Isso é extremamente importante. Uma coisa também que eu sempre insisto, quando for ter o processo de horas, né, então eu vou pedir horas a liminar para saber como que eu vou intervir com a criança,
O que eu recomendo, né, então vai ser 10 horas, 20 horas, é que sempre o trabalho, né, em casa, com observação na casa, com treino de habilidades na casa ou na escola, seja incluído. Então, eu sempre pergunto, quantas horas de clínica essa criança faz? Quantas horas de atendimento em casa, né? Quantas horas de acompanhamento na escola? Então, que o terapeuta, os terapeutas, às vezes, porque é uma equipe, que estejam presentes em todos esses ambientes. Assim, a gente consegue ter uma participação maior. Porque se o treinamento está acontecendo em casa, os pais conseguem observar, conseguem participar. Perfeito. Ótimo, né? Essa estratégia aqui na clínica, na região dos Lagos, aqui é a clínica que eu sou o diretor, a gente usa, inclusive, um caderninho de terapia, muito parecido com aquele caderno que as escolas usam, de leve e trás, né? E ali, toda semana, já vão algumas atividades discriminadas para a família não só executar, mas também retornar para o terapeuta na semana que vem com o desempenho da criança, além dos vídeos que podem ser trocados, né? Teve uma pergunta aqui sobre a sua fala, sobre esse trabalho que a gente hoje, né, muitos terapeutas estão usando, né, que é o trabalho por videoconferência. A Fernanda está perguntando se esse atendimento ele é eficaz, né? Você pode explanar um pouquinho esse assunto? Que tipo de estudos a gente já tem a respeito sobre a videomodelação, o treino parental à distância? Eu acho que é importante passar para o pessoal de acordo com essa grande crise que é a realidade de muitos que estão acompanhando aqui. Uhum. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, pode sim ser eficaz, quando bem feito, tá? Eu vou entrar mais um pouquinho por quê, né? O que acontece? Tem vários estudos, essa questão do atendimento por videoconferência não é novidade, tá? É novidade para a gente no Brasil, porque a gente nunca passou por situações extremas, mas é uma modalidade de atendimento que é muito utilizada em regiões remotas, então que você... Eu sou de São Paulo, às vezes já não é fácil achar analista do comportamento em São Paulo, eu imagino quem mora mais para o interior, né? Então, em outros países, em regiões remotas que você não tem analista do comportamento, começaram esses tipos de trabalho, né? Então, o termo em inglês é telehealth, na verdade. Então, tem vários analistas do comportamento que produziram muitas pesquisas sobre a eficácia. E sim, tem eficácia, tem alguns estudos indicando, inclusive, pessoal, que não tem diferenças estatísticas em relação aos ganhos, entende? Então, muitas vezes o atendimento online, ele apresenta o mesmo ganho do atendimento presencial. Mas agora, vamos lá, né? Quais são os requisitos para esse atendimento ser eficaz? Primeiro, gente, a criança, ela precisa ter pré-requisitos. Então, a criança, para ela, muitas vezes o terapeuta, ele está orientando, né, os pais. Então, os pais precisam já ter um pré-requisito, já devem ter passado um pouquinho pelo treino com o terapeuta, observado a prática do terapeuta, ou seja, os pais têm que ter tido modelo, né, para conseguir agora replicar, né. As crianças também, elas já devem estar no momento que já tem o que a gente chama de controle instrucional, não é? Outra coisa também que é importante, essa criança, não é recomendado que ela tenha um comportamento agressivo, autolesivo, com uma magnitude muito grande, porque imagina o terapeuta à distância, o pai que não tem tanto treinamento, ele coloca numa situação e a criança começa a ser agressiva. Então, não tem um treino de manejo muito específico, porque os pais, né, estão numa situação nova. Então, a impressão que eu tenho é que, quando feito de uma maneira que os profissionais não estudaram a fundo como fazer o telehealth, o atendimento por videoconferência, não analisaram bem o repertório da criança para saber as possibilidades, obviamente, o resultado não vai ser bom. Agora, quando eu tenho todas essas considerações, os resultados tendem a ser excelentes. Inclusive, eu participei de uma live sobre isso, especificamente,
algum tempinho atrás, quando começou a pandemia, eu participei de grupos de discussão internacional sobre essa temática, para entender o que o pessoal estava fazendo fora do país, e também estão fazendo essa modalidade. Acontece que tem que ser um processo muito sério. A gente tem que se debruçar sobre essa possibilidade, não é simplesmente do dia para a noite, olha, eu tô atendendo aqui online, e vão lá e façam. Os pais precisam passar por um momento de adaptação, precisam entender bem instrutivos para os pais, para eles terem um modelo de como aplicar. Então, quando tudo isso é feito, com certeza o trabalho pode ser rico. E eu escutei falas muito positivas de pais, o quanto que agora eles compreendem melhor a terapia, o quanto que agora eles se sentem mais participantes, o quanto que eles se surpreenderam com as possibilidades dos próprios filhos de desempenhar coisas que eles não imaginavam, né? Então, a gente tem uma maior até proximidade, às vezes, dos pais quando eles participam desse método de intervenção. E a gente percebe realmente isso, né? Quanto muitos pais que, na verdade, no dia a dia, né, a vida vai correndo no automático e muitas vezes acabam, mesmo de uma forma inconsciente, delegando o tratamento, né, somente para os terapeutas e para a escola, o ensino, né? E agora, quando mudaram as contingências, acabam mudando os comportamentos, né, dos pais, e muitos estão percebendo, sim, né, o potencial da criança, estão se sentindo melhores, porque estão se sentindo mais participativos na vida do filho, e isso diminui a ansiedade, diminui a culpa também, né? Então, que a gente possa dar um momento para tirar vantagens, para sair melhor, né, dessa crise que todos nós estamos enfrentando. Doutora Fernanda, teve uma pergunta aqui da Paula, eu vou tentar colocar aqui na tela, que ela perguntou o seguinte, né? Ela perguntou sobre a avaliação. A gente sabe que tem muitas crianças que estão procurando a terapia agora, né? Porque a gente já está algumas semanas aí na pandemia, então tem crianças que estavam iniciando a intervenção, tem algumas que podem estar recebendo o diagnóstico nesse período, né? Querendo começar a intervenção. E o processo avaliativo à distância, a aplicação, por exemplo, dos principais protocolos à distância, como que a gente pode estar fazendo isso? Tá, vamos lá. É claro que a gente tem que pensar nessa situação como uma situação de emergência. Eu vou dizer para vocês o que eu compartilhei com os meus supervisionandos. Quais são as possibilidades online? Você pode fazer observações do comportamento da criança. Então, você pode observar um almoço, por exemplo, a criança almoçando com a família, como que aquilo acontece. Você pode pedir para a família colocar um celular, notebook, enfim, e você assiste o almoço, né? Você pode assistir a criança interagindo com os irmãos. Então, esse processo de observação pode ser feito com qualidade, né? Depois que a criança se acostumou que tem ali alguma coisa gravando, né? O celular, porque normalmente é um distrator, aquilo pode acontecer até de uma maneira muito, muito rica, né? Então, a observação em si só pode acontecer. Por meio dessa observação, a gente pode começar a levantar hipóteses funcionais. Então, olha, eu percebi que esse comportamento dele, logo depois ele teve atenção, ou ele conseguiu se livrar de algo que ele não queria. Então, eu já consigo montar a minha análise funcional e, de repente, eu já consigo dar uma orientação em relação ao que pode ser feito, o que pode ser manejado. Em relação aos protocolos, é muito mais difícil. Por quê? Porque eu tenho o VibMap, o Able, são protocolos extensos. Mas o que eu posso fazer? Eu posso propor para os pais atividades específicas que me demonstrem se a criança tem ou não algumas habilidades que o protocolo me pede. Então, por exemplo, a criança identifica cores, eu posso orientar os pais que material eles podem usar e como perguntar. Então, eu vou orientando e eu vou observando, né, conforme a criança responde. Então, é como se o pai, a mãe, fossem, né, o mediador. Eu oriento eles o que eles devem pedir, de que forma eles podem pedir, e eu vou completando o meu protocolo. Obviamente, de novo, gente, isso é uma situação de exceção.
Nessa situação, a gente pode adotar essas estratégias para a gente já começar a elaborar treinamentos, porque a realidade é que a gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa situação de exceção, né? Depois, quando a gente retomar, espero que isso acabe, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, depois que a gente retomar, obviamente, que a gente vai para análises mais específicas e mais complexas, porque algumas habilidades dentro do próprio VB-MAP são muito mais extensas, quantidade de palavras, quantidade de estímulos, né? Então, isso precisa de um rigor maior, que depende do terapeuta ele ter tido um treinamento específico. Então, o que eu sugiro? Selecionar as habilidades um pouco mais simples, que a gente consegue obter por meio da observação, ou por meio de alguma atividade que a gente possa sugerir para a família, para já começar um processo de orientação parental, começar um processo de intervenção com base nessas observações, passando esse período a gente focar nas habilidades mais complexas, né, e complementar o plano individualizado de intervenção dessa criança. Ótimo. Teve uma pergunta aqui, na verdade, a Liane está perguntando quais foram os instrumentos. Ela citou, a Liane, foi o VB-MAP, o Ables e o Portage, né? A gente colocou aqui nos comentários, escrito. Tá? E tem uma pergunta que aí foge um pouquinho da temática, mas eu acho que é importante a gente tentar conversar um pouquinho sobre isso. Que eu vou até estender a pergunta, na verdade, que é sobre a pergunta da Lília, né? Deixa eu botar aqui a pergunta da Lília. Depois a gente volta para os protocolos. Na verdade, assim, chega um momento que a gente vai precisar trabalhar o retorno dessas crianças, não só para a escola, né? Mas para a rotina anterior. Então, elas tiveram, muitas apresentaram alguns comportamentos disruptivos para se adaptar a essa nova rotina, só que muitos se adaptaram à nova rotina. E agora eles vão ter a dificuldade de se adaptar ao retorno depois das atividades, enfim. Como que a gente pode planejar isso, né? Qual é a melhor maneira de conseguir planejar isso? Tanto a volta às aulas, como a volta às terapias em si. Tá. O que acontece? Por conta até das videoconferências, as crianças não estão expostas ao mesmo tempo de terapia de antes, porque é óbvio que uma criança que fazia 20 horas de terapia numa clínica não vai conseguir fazer 20 horas de terapia no computador com o terapeuta e com o pai e mãe guiando, porque eles têm um monte de coisa para fazer também. Então, essas crianças... Ô, Fábio, eu acho que tá dando eco. Vou desligar o microfone. Tá, isso. Então, com certeza já houve um processo de adaptação. No retorno, né, o que eu sugiro fortemente é que a gente adote protocolos parecidos com o que a gente faz quando a criança vai iniciar um processo terapêutico na clínica, né? Então, por exemplo, se a criança ela vai passar por 20 horas de intervenção, que a gente recomece uma exposição gradual. Então, que ela não fique do dia para a noite 20 horas na clínica, mas que a gente consiga aproximá-la novamente desse ambiente. Então, muitas vezes vai ser com um horário um pouco mais reduzido, num primeiro momento, com demanda mais reduzida, e gradualmente ela retome, né, a vida dela. Por que eu estou falando isso? Eu, conversando com as famílias, eu percebo que os horários de dormir foram modificados, né? Os horários de convivência com os pais foi modificado. Então, a gente vai ter muitos desafios, às vezes até o horário de dormir, de almoçar, de comer, a gente tem tantas diferenças que não dá para a gente exigir que a volta aconteça do dia para a noite 100%. Então, o que eu recomendo é uma nova exposição gradual, tanto para a escola quanto para a clínica, tanto na quantidade de demandas que vão ser exigidas. Ótimo, né? E a gente percebeu isso também com essa mudança de rotina, com a entrada da pandemia, a retirada desses estímulos, né? Muitos terapeutas precisaram reavaliar a criança porque ela começou a apresentar novos desafios e não adiantava só pegar aquele
planejamento que você estava usando na clínica e transferir para casa, porque agora é uma nova criança, são novos comportamentos, novos desafios, né? Muitas vezes alguns comportamentos regrediram, outros apareceram, então muitos precisaram reavaliar a criança nesse momento, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Antônio comentou, né, que acredito que seja o filho dele, né? O meu Samuel não quer nem sair na calçada. E isso tem acontecido. Esses dias eu citei o exemplo do meu filho, o Guilherme, né? Que esses dias eu saí com ele de carro. E olha, os primeiros dias foi um grande desafio na minha casa, né? Porque ele é muito, o meu filho mais velho, ele é muito impulsivo. Então ele queria, porque queria seguir a rotina dele, voltar para ir para a piscina do condomínio, que eu ia todo dia com ele, não entendia por que agora ele não pode mais ir na piscina do condomínio, que está fechado, a terapia, a escola, então os primeiros dias foram um desafio. Mas agora que a gente já está 5, 6 semanas nessa nova rotina, esses dias eu saí com ele de carro, ele entrou no carro e eu levava ele para a clínica, porque a clínica está fechada, né? É um ambiente que é nosso, só a gente tem acesso. E eu ia lá porque lá tem outras salas para estimular ele, tem um parquinho, um playground. Quando chegou na frente da clínica, ele não quis nem descer do carro, ele queria voltar para casa para ficar brincando com os livrinhos. Ou seja, ele se acostumou, na verdade, a essa nova rotina. E eu pensando, não, ele deve estar muito privado, né? Vai querer, vai ficar super feliz. Não quis nem descer do carro. Por quê? Vai precisar passar por um período de adaptação de novo para voltar para a rotina anterior, que é o que o comentário que eu coloquei aqui, né? Que o menino não quer nem ir nem para a calçada da frente da casa, né? A gente vai ter que trabalhar essa mudança novamente quando a gente passar desse período, né? Mais alguns comentários aqui. A Mara Rubi, acredito que o isolamento acaba sendo necessário uma reavaliação. Bacana, que é o que a doutora Fernanda estava colocando agora, né? Além dessa dessensibilização, né? Também uma reavaliação, né? E eu vou perguntar aqui, tem essa também da Mary, né, que acaba trabalhando essa questão da resistência às demandas, né? Acredito que a orientação muito no sentido de procurar os terapeutas mesmo da criança, né? Porque é difícil a gente aqui dar dicas, né, de gerais que podem funcionar ou não, né? Mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E a pergunta da Fernanda Machado também, que é sobre ciclo, na verdade, né? A gente, por videoconferência, como que vai, quando a gente retornar, além dessa reavaliação, a gente vai ter que estar novamente dando um passinho para fortalecer essa relação com a criança? Uma coisa que eu indico, sabe, é que, por exemplo, as crianças estão em casa e tem videoconferência, e por mais que o terapeuta esteja orientando os pais, que a criança tenha um momento que ela veja, olha, então é o teu terapeuta, se tiver feito uma agenda visual para aquela criança, né, para demonstrar para ela, imagina uma agenda visual de atividades que ela fazia na clínica, e tudo bem, foi adaptada para casa, mas continuar fazendo o mesmo processo. Então, eu tenho criança que está com aulas em casa, né, então está mantendo a rotina, até, sabe, a musiquinha do bom dia que dava na escola, está sendo cantada na casa, né? Então, manter esses rituais, né, que definiam para a criança, então, o horário de começar, o horário do meio e o horário de finalizar. Então, tentar manter, né, de um formato parecido, para que a criança, ela tenha, né, ali uma semelhança de situação com o que acontecia anteriormente. Então, eu recomendo bastante que seja feito dessa maneira, tá? A Meire fez uma pergunta interessante, qual que era mesmo? Não estou te escutando, Fábio. A criança, ela está com resistência a fazer as atividades propostas pelos pais. Tá. O que eu recomendo, né?
A criança, muitas vezes, a casa dela não era um lugar para demanda, não era um lugar de fazer atividade, seja atividade da escola, que a escola está online, ou seja, atividades da terapia, não era um ambiente para isso. Então, o que eu recomendo é que sejam atividades que a gente chama de baixo custo de resposta, ou seja, atividades facilitadas, para que ela não tenha um esforço tão grande para começar, e que seja possível que ela entre em contato com o reforço, né? Então, que ela seja reforçada por isso. Então, agora é o momento da gente diminuir a exigência para a criança entrar em contato com a atividade, se perceber enquanto eu consigo fazer nesse ambiente e ter possibilidade de ser reforçada por ter se engajado. Ótimo, Fernando. Acredito que o pessoal está bem satisfeito, mais de 100, em alguns momentos, mais de 160 pessoas assistindo simultaneamente. Tenho certeza que assim que encerrar o vídeo vão ter mais de 1000 visualizações, muita gente passando por aqui. E para quem perguntou se o vídeo vai ficar disponível, às vezes a pessoa pegou só um pedacinho da live, precisou sair, ela vai ficar aqui no Facebook, tá? Os vídeos dessa semana, eles estão sendo disponibilizados somente no Facebook, tá? Porque é um evento comemorativo à nossa página do Facebook. E vão ficar aqui enquanto o Facebook permitir, você acessa a página da academia e vai poder assistir, tá? Tanto a de ontem, né, com a doutora Carla Gicovati, a gente falou sobre o diagnóstico diferencial entre TDAH e autismo, tá aqui disponível no Facebook, e os próximos dias também estarão. Lembrando que é de segunda a sexta-feira, hoje é segunda, sempre às 11 horas, tá? Então, gente, respondemos as principais perguntas que chegaram aqui. Fernanda, muitas pessoas que estão nos assistindo vão querer conhecer mais do seu trabalho, vão querer te seguir, ouvir aí os próximos eventos que você vai participar, tanto na Academia do Autismo quanto em outras instituições. Fique à vontade aí para falar suas últimas palavras aí para o pessoal da live de hoje e também como que o pessoal pode te conhecer. O Vinícius já achou um Instagram seu, que eu nem sabia que você tinha. Ele já achou o Instagram. Nem eu. Maravilhoso, porque eu não ia saber qual é meu Instagram. Eu sou velha, eu não sei essas coisas. Eu sei que eu tenho um Instagram e eu não sabia nem que dava para mandar mensagem por ele, viu, gente? Então, agora, se alguém me mandar mensagem, eu sei responder. Eu descobri mês passado. Bom, vamos lá. Avaliação, gente. O que eu queria que ficasse claro para vocês, avaliação não é um processo que a gente faz no começo e a gente nunca mais retoma. A avaliação é um processo contínuo, tá? Então, a gente faz uma avaliação do repertório inicial da criança, a gente faz avaliações mensais de acompanhamento, né? E em qualquer mudança de contexto, a gente reavalia se está adequado ou não a nossa intervenção, o que a gente precisa modificar. Então, a avaliação é um processo contínuo em análise do comportamento. Então, a gente é uma área que não é assim, eu manjo de avaliação, eu não preciso saber mais nada, eu só vou ser a pessoa que vai avaliar. Não, a avaliação constante faz parte da nossa intervenção e ela precisa acontecer de uma maneira sistematizada, né? Sempre eu vou estar avaliando se o meu método de ensino é o mais adequado, se o meu método de intervenção é o mais adequado, se as minhas condições ambientais são as mais adequadas, tá bom? Então, entender sobre o processo de avaliação comportamental é fundamental para todo mundo que quer trabalhar com análise do comportamento. Perfeito. E olha que eu tinha anotado aqui de perguntar sobre isso e acabei esquecendo a importância, né, de ir reavaliando, na verdade, a avaliação contínua, né? Alguém tinha perguntado sobre em quanto tempo seria feita a avaliação. Bacana, ótimo. Doutora Fernanda, eu te agradeço muito aí o convite, ter aceitado o convite, de estar participando conosco. Tenho certeza que foi esclarecedor para o pessoal que estava acompanhando. Logicamente, gente, que a gente não consegue responder todo mundo, né? Mas a gente tentou compilar aqui as principais perguntas. Agradeço aos alunos que estavam aqui participando, e muitos alunos dos cursos da Academia do Autismo por aqui. Um grande abraço para você. Para quem ainda não é aluno, está acompanhando na página do Facebook, um abraço também. Espero que vocês tenham um ótimo dia e acompanhem aí o trabalho da doutora Fernanda, as palestras presenciais, as palestras online também.
porque é uma grande profissional da área da análise do comportamento. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um prazer te receber na Academia do Autismo, viu? Imagina, obrigada a vocês. Pode chamar sempre que eu venho. Perfeito. Gente, ótimo dia para todos. A gente vai estar finalizando aqui. Lembrando que amanhã, às 11 horas, tem a próxima live aqui. Vai ser com o Dr. Lucelmo Lacerda, tá? A gente vai estar conversando sobre o tratamento no autismo de uma forma geral. O que nós já temos de evidências de que produz resultados ou não nas diferentes abordagens que nós sabemos que existem na área do autismo. Tá bom, doutora Fernanda? Um grande abraço, um abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Beijão.